Há muitos anos atrás, em Uberaba, na Casa da Prece, numa das comemorações de desencarne do nosso querido Chico, os nossos irmãos fizeram revelações. E o nosso doutor Antônio Joaquim, psiquiatra em Uberaba, contou-nos que numa das reuniões de desobsessão que eram realizadas lá no Sanatório Espírita, um espírito se comunicou através de uma médium muito violento e virou-se para o nosso querido Chico, que estava presente, e disse assim: "Ah, seu leonino danadinho, até que enfim eu te encontrei. Onde você veio parar?" Então, comprovando para nós, Geraldinho, a volta de Allan Kardec, hoje como nosso querido Chico Xavier, que para nossa alegria reencarnou no Brasil, em Pedro Leopoldo, e depois viveu conosco aqui em Uberaba. Eu sou Branca Maria Gomes Martiniano, também filha de Dona Leonor, grande amiga do nosso grande amigo Chico Xavier, a quem todos nós devemos. E é nesse momento aqui de recordação, lembrando os fatos, os casos, as histórias, os ensinamentos que tivemos através da sabedoria do Chico, e nós então nos lembramos de alguns fatos interessantes. Chico sempre foi de uma humildade muito grande. Uma das virtudes que se destacou de maneira muito grande na personalidade do Chico foi a humildade. E tanto que quando perguntaram a ele certa vez, quando ele desencarnasse, quem ficaria no lugar dele? Ele então respondeu, quando ele morresse, quem vai substituir Chico? Ele disse, quando um pé de grama morre, nasce outro. Quer dizer que ele se considerava um pé de grama, né? E essa humildade do Chico foi muito relevante em todas as situações. Ele dizia, eu sou um cisco. Nós vemos então que no Chico essa humildade se destacou muito. E a delicadeza, o Chico tinha uma delicadeza de mulher, num sentido nobre. Ele era delicado nos gestos, no caminhar, no falar, no olhar. Não víamos no Chico nenhuma expressão de raiva, de ansiedade. Aquela multidão acotovelada ao redor do Chico, e ele sempre nessa mesma postura, silenciosa, pacífica, no que nos deixou essas lições tão grandes. E muitos espíritas, como nós também, mamãe, e nós todos da nossa família, acreditamos que Chico tenha sido, na reencarnação passada, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Ele foi questionado algumas vezes por amigos, por espíritas muito ligados a ele. Inclusive, nossa querida mamãe uma vez perguntou a ele se ele, Chico, você foi Kardec? Ele respondeu, quando souberem que Kardec veio, ele já foi. Outro grande amigo também de Chico Xavier, seu Djalvo Braga, que foi por muitos anos provedor da Casa de Saúde Allan Kardec, ele tinha muita liberdade com Chico e perguntava, insistia, Chico, mas como é que fica aquele fato que você voltaria? Ele disse, Djalvo, vamos largar disso, vamos trabalhar na doutrina espírita e futuramente os espíritos revelarão tudo e aí todos saberão. Porque o seu Djalvo falava abertamente com ele, Chico, você foi Kardec. E ele sempre desconversou, nunca afirmou isso. Mas desconversava de uma maneira que deixava em nós mais certeza do que dúvida, né?
porque se ele respondeu assim, deixa isso para lá, no futuro os espíritos revelarão e todos saberão, é porque nós saberíamos a verdade. Então, isso para nós é uma coisa, é uma certeza, não temos dúvida, porque pela lógica nós vemos que Chico foi o continuador da obra, não é o homem, é a obra. Kardec deixou uma obra inacabada, Chico veio concluí-la. Então, é mais do que lógico essa relação de Kardec e Chico. Estamos aqui novamente para contar alguns casos vivenciados na companhia do nosso muito querido Chico Xavier, com o qual convivemos durante longos anos. Eu sou Dulce Maria Gomes de Melo, filha de Dona Leonor Neves Gomes, para quem o Chico tinha uma atenção especial e disse mesmo várias vezes que eles tinham sido irmãos e vivido em experiências juntas muitas vezes aqui na Terra. Eu vou relembrar agora uma historiazinha passada em Pedro Leopoldo, também, numa visita que fizemos depois dos trabalhos de Chico Xavier no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Ele nos convidou para, no outro dia, durante o dia, que fôssemos lá no centro fazer uma oração, durante o dia, às 3 horas da tarde. Assim nos convidou mamãe, a minha irmã, eu e mais umas 4 pessoas. E que nós podíamos levar uma água para ser fluidificada. Aí, como a gente estava em hotel, nós fomos no bar e compramos, no outro dia, é claro, fomos e compramos a água mineral, o litro de água mineral para levar no centro para ser fluidificado. Chegando lá no centro, o Chico já estava, nos encaminhamos para uma sala pequena, que era em frente à sala de passes, lá no centro Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo. Uma salinha bem pequena, 2 por 2 mais ou menos, na qual não havia nenhuma cadeira, existia apenas uma mesinha embaixo de um vitrô e uma estante com alguns livros, nada mais. Aí nós nos colocamos rente às paredes, umas 8 pessoas mais ou menos. Por coincidência, o Chico ficou do meu lado, colocamos as garrafas de água na mesinha. 3 horas da tarde, tudo claro, o vitrô claro, aberto, e Chico fez a oração. Após a oração de Chico, ele pediu para ser fluidificadas as águas. Chico não chegou perto da mesinha, estava do meu lado, continuou do meu lado, não chegou perto da água para fluidificar. Terminada a oração, ele falou: agora vocês podem pegar a água. Ele não saiu de perto de mim, naquela posição que ele estava desde o começo. As águas estavam com uns 10 centímetros de um elemento leitoso por cima, branquinho, por cima todas as garrafas estavam com essa parte, uns 10 centímetros leitoso por cima. Aí o Chico nos falou: vocês agora podem pegar as garrafas, dar uma sacudidela nelas e que elas vão se misturar. Isso às 3 horas da tarde, sem Chico chegar nem perto das garrafas de água. Outro caso também interessante que eu posso contar aqui também é o caso daquela mesma viagem que Chico fez de Uberaba a Pedro Leopoldo, naquela em que o avião balançou demais, as pessoas ficaram muito nervosas e o Chico contou essa história que todo mundo conhece, que a gente até riu muito, que ele estava gritando muito no avião. Pois foi nesse mesmo voo que nós, estando lá em Uberaba, fomos levar o Chico até o aeroporto de Uberaba.
algumas pessoas. Dela estavam minha mãe, Leonor, a Maria da Cruz, a Nizinha e Gorida, que são de Sacramento, e minha irmã. As crianças também estavam conosco. E lá no aeroporto vimos uma senhora de um porte muito elegante, muito bem vestida, que havia ido a Uberaba para se encontrar com o Chico, mas não tinha conseguido falar com ele. Aí Emmanuel fala ao Chico que ele precisava atender e dar um passe naquela senhora, porque ela estava com ideias suicidas, ela iria se suicidar. Aí Chico ficou muito aflito e falou conosco para arrumar uma sala no aeroporto onde a gente pudesse fazer uma oração para o Chico dar um passe nela. Assim foi feito. A pessoa encarregada nos cedeu a sala da secretaria, onde havia várias cadeiras, mesa. Aí entramos todos, essas pessoas que eu disse, mais a senhora que estava de preto, conservando luto, pela perda de uma irmã a quem ela tinha muita afinidade, elas eram muito unidas, e a irmã havia morrido lá no Rio de Janeiro, e depois ela ficou desesperada depois da morte da irmã. Era a única pessoa, o familiar que ela tinha e a quem ela era muito apegada, e ela não estava se conformando com essa partida da irmã. Aí fomos para essa sala, sentamos, o Chico foi dar o passe na senhora e aconteceu efeitos físicos, porque começaram a derramar perfume. A senhora ficou molhada de perfume, o chão todo pingado de perfumes, aqueles pingos grandes molhando mesmo o chão. E o piso, o chão da sala era de madeira, uma madeira velha já, não tinha nem sinteco, ficou toda manchada com os pingos do perfume que caíram sobre a senhora e pingavam das mãos do Chico também. Isso durante o dia, em pleno dia, no aeroporto de Uberaba. Aí o Chico fala da irmã, e que aconselha muito ela, e a irmã manda o recado para a irmã já desencarnada, manda o recado para outra, e que ela confiasse, que ela não fizesse nada errado, que elas estariam unidas sempre e que se conformasse. E o interessante que depois de terminada a reunião, essa senhora disse que o perfume era exatamente o perfume que a irmã usava, que a irmã tinha o hábito de usar só um perfume, e era justamente o perfume que a senhora usava. E aí o Chico até ficou muito preocupado, porque com aqueles efeitos físicos, que molhou o chão, ficou tudo muito perfumado, nós todos ficamos perfumados ali, e aqueles efeitos físicos, muito interessante, em pleno dia no aeroporto de Uberaba. Então, são tantos os acontecimentos que tivemos, assim, a alegria, a honra de participar ao lado do Chico, que recordar o Chico para nós é também uma lembrança, uma realização que nos traz alegria novamente, como foi nos dias desses acontecimentos mesmo. Relembrando novamente Chico Xavier, o nosso amado Chico, vamos nos lembrar de outras histórias aqui. Eu me chamo Dulce Maria Gomes de Melo, sou filha de Dona Leonor Neves Gomes, da cidade de Franca, e tivemos a honra de participar muito da vida de Chico e Chico de nossa vida também. E temos muitos casos que ouvimos do Chico, muitas histórias,
E tem um interessante também, nesse caso, que eu vou lembrar, porque muitas pessoas dizem que o Chico nunca marcava datas de acontecimentos. Para mim, ele marcou uma data muito interessante. A gente tinha muita intimidade com o Chico. Eu conheci o Chico, eu ainda era solteira. E alguns problemas maiores, a gente já ia a Uberaba, recorria ao Chico, ele sempre com aquela caridade, aquela bondade, nos auxiliando. Acontece que eu estava casada há uns 6 anos, e meu marido tinha trabalhado no Paraná, em Londrina, tinha tido um emprego muito bom lá. Mas quando nós nos casamos, eu não quis mudar para Londrina, aí ficamos aqui em Franca. Mas ele sempre falava de voltar, mas eu sempre insistindo em ficar. Mas chegou o ano de 1960, o comecinho do ano, e aí o Antônio, meu marido, insistiu que ele definitivamente não iria ficar mais em Franca, que nós teríamos que nos mudar para Londrina, no Paraná. Aí a minha mãe, muito apegada às crianças, que eu já tinha 2 filhas maiorzinhas e a Consuelo recém-nascida, que é a 3ª filha. Aí fomos a Uberaba, levaram ao Chico esse problema, de perguntar ao Chico se era necessário mesmo que eu me mudasse. E a mamãe, a preocupação dela era que se a gente mudasse, nunca mais voltasse para Franca. Aí fomos, contei o caso todo para o Chico, ele atencioso, escutando, daí uns momentinhos ele fala: não, vocês podem ficar sossegados, Dulce dessa vez vai ter que mudar mesmo, mas não se preocupem, porque daqui 5 anos Dulce estará de volta, a família estará de volta. Nós nos mudamos no começo de 1960, no comecinho de 1965, nós já estávamos morando em Franca novamente. 5 anos exatamente. Então, são coisas que nós passamos com o Chico que a gente jamais se esquece. E é interessante também que quando eu morava no Paraná, Chico me fala, e a gente, quando vinha a Franca, não deixava de ir em Uberaba visitar o Chico. E uma vez lá ele me falou: Sheila sempre me dá notícias de Dulce, lá no Paraná. E me disse que Antônio quer comprar uma casa lá no Paraná, mas a Dulce não quer. E que então eles estão com esse dilema, e Dulce não quer comprar, e Antônio quer comprar a casa, mas eles deixam que tudo se resolve. Aí ele ainda me contou que a Sheila sempre dava notícias para ele, da gente lá no Paraná. E de fato, 5 anos depois, exatamente 5 anos depois, nós voltamos nos mudamos novamente para Franca. Pelo ano de 1958, voltando a Pedro Leopoldo, antes do Chico se mudar para Uberaba, nós fomos convidados, após os trabalhos do Centro Espírita Luiz Gonzaga, algumas pessoas foram convidadas pelo Chico para ir tomar o café na casa do irmão de Chico, André. Aí por lá fomos já plena madrugada, várias pessoas, umas 20 pessoas, andamos pela cidade, devia ter uns 4, 5 quarteirões longe do centro, chegamos na casa de André. Entramos numa casa com um corredor largo, grande de entrada, da qual esse corredor já dava numa copa grande, onde estava servido numa mesa grande o café, com vários quitutes, café, chá e muitos quitutes mineiros ali para o pessoal. E havia também uma sala de estar que saía dessa copa e algumas pessoas, uns 3 senhores mais ou menos, se não me engano, 2 ou 3,
ficaram conversando com o Chico nessa salinha. E as outras pessoas já ficamos na copa, alguns já tomando um cafezinho, conversando ali. E o Chico deve ter ficado uns 20 minutos, mais ou menos, com essas duas pessoas, dois senhores, na sala, na salinha de estar. Daí um pouco o Chico saiu dessa salinha de estar, muito bravo, como eu nunca havia visto o Chico, muito bravo, falando muito alto, que ele não gostava e não queria que ninguém viesse falar para ele mal dos espíritas, que ele era o pai dos espíritas, que todo espírita malfeitor, que todo espírita era filho dele. E nisso ele andava para lá, para cá no corredor, falando muito alto e repetindo muito. Nós todos ficamos até um pouco assustados com aquela atitude do Chico, que a gente nunca tinha visto, presenciado. Mas ele repetiu várias vezes, para lá, para cá, para lá, para cá. Eu sou o pai de todos os espíritas. O espírita malfeitor é meu filho. O espírita ladrão é meu filho. O espírita malandro é meu filho. A espírita prostituta é minha filha. A pessoa preguiçosa espírita é meu filho também. São todos meus filhos. Todos os espíritas são meus filhos. E eu não gosto que venham me falar mal dos espíritas. Aí a mamãe estava do meu lado nesse momento, nós meio assustadas com aquela atitude inusitada do Chico, andando para lá, para cá e falando muito alto. Aí a mamãe do meu lado falou: uai, então é claro, tá claro, ele é o pai dos espíritas, ele é o Allan Kardec. Como sempre a minha mãe dizia que o Chico era Allan Kardec. E ela comparava as mãos da fotografia de Chico e de Allan Kardec. Ela sempre teve a intuição, na família nós sempre achamos que Chico tinha sido de fato Allan Kardec. E essa lição ficou para nós, para todo sempre. Um dia nós fomos até Uberaba, porque o Chico queria vir a Franca e eu fui com meu marido, minha filha pequena, buscar o Chico em Uberaba. Voltamos de carro, o Chico na frente, eu atrás com a minha menina pequena, dos 4, 5 anos, e ela veio o tempo todo cantando uma musiquinha que na época estava na moda, Ri Melhor Quem Ri no Fim. Cantava a música toda, eu tenho amor que sei que gosta de mim, ri melhor quem ri no fim. O Chico gostou muito daquilo, brincava muito com isso, e até depois a minha filha moça, já adulta, casada, toda vez que ela se encontrava com o Chico, ele se lembrava do Ri Melhor Quem Ri no Fim. Eu tenho amor que sei que gosta de mim. Mas o Chico era muito descontraído, muito alegre, gostava de fazer as pessoas rirem e tinha muitos casos interessantes. E sempre falava também umas sentenças muito educativas. Ele dizia sempre para a gente, nos problemas que a gente sempre tinha de relacionamento humano, que é difícil, ele dizia: para quem cala, Deus fala. Dizia sempre isso. E uma vez minha filha Bilinota também perguntou ao Chico se animal tinha espírito. Aí Chico respondeu para ela, e ela se lembra disso até hoje: todo animal com 4 patas, 4 pernas, um dia vai ter 2 pernas. É muito interessante. E Chico era essa pessoa alegre, era a sabedoria e o amor reunidos num espírito só.
que nós tivemos a glória, a honra de conviver. Eu sou Branca Maria Gomes Martiniano, também filha de Dona Leonor, e com o Chico a gente aprendeu muita coisa. Uma vez, quando eu estava grávida do meu primeiro filho, eu falei com o Chico, comentei que tudo a gente levava para o Chico, coitadinho. Ele aguentava os nossos problemas todos, a gente ia ao Uberaba, levando sempre as nossas dificuldades, mas a nossa amizade também, né? E aí eu falei para ele que estava grávida, ele falou assim, Branca, é um romano que vem vindo aí. Passado 20 anos, que esse foi meu primeiro filho, 20 anos depois que eu estava grávida pela 7ª vez, que teria um 7º filho por cima, que não tive um aborto, ele falou para mim que eu falei que estava grávida, ele falou assim, Branca, é outro romano que vem vindo aí. Então a gente vê a coerência das afirmações do Chico. Isso ele falou, tinha falado há 20 anos atrás. Como que ele não se esqueceu? É só mesmo uma pura mediunidade límpida para que tudo se encaixasse de uma maneira tão certa, né? Chico gostava também muito dos animais. Tinha na casa dele, ele tinha a Fofa e o Brinquinho, que se postavam quando ele ia dormir, se postavam nos pés da cama e ninguém entrava no quarto. Isso revelado pelas pessoas que moravam com ele. E Chico teve uma cachorrinha que chamava Kika, quando ele residia ainda em Pedro Leopoldo. E sempre que ele vinha, o Chico mudou-se para Uberaba e a cachorrinha ele deixou lá com a sobrinha dele. Veio para Uberaba e quando ele ia em Pedro Leopoldo visitar a cidade, os familiares, ele via a Kika também. E Kika, quando percebia que Chico estava arrumando as malas para ir embora, ela já desesperava. Diz que ela ficava amuada e correndo e irrequieta. E teve um dia que ela estava, uma vez que ele estava voltando para Uberaba, ela estava demasiadamente agitada, percebendo que o Chico ia embora. Aí Chico, Kika, não fique assim, não fique desse jeito, eu volto. E a Kika inquieta, aflita. Chico falou, Kika, eu vou mandar um retrato meu para você. Tirou a camisa dele, embrulhou a Kika e colocou a Kika na caixinha, aí a Kika acomodou-se e dormiu. Eu, na minha incorrigível curiosidade, perguntei para a Lúcia, Lúcia, e o retrato, ele mandou mesmo? A Lúcia riu gostosamente e falou, uai, não sabe daquele linguajar típico do mineiro, né? Uai, não sabe? Pois mandou com dedicatório e tudo. Olha a beleza dessa alma, né? Uma vez também na casa do Chico Uberaba apareceu um formigueiro, estava incomodando todo mundo. E os que moravam com o Chico se dispuseram a jogar um veneno letal ali para que acabasse o formigueiro. Mas antes que eles fizessem isso, Chico chegou na beirada do formigueiro e conversou com as formigas. Contou para elas que estava tendo essa conspiração contra elas, que elas iam ser mortas. E preveniu-os que elas fossem embora dali. Daí uns dias o formigueiro desapareceu, como por encanto. Mas passado também uns dias, umas 2, 3 formigas começaram a aparecer ali por perto. E uma dessas moradoras que morava ali, trabalhava na casa do Chico, chegou para ele e falou, Chico, aquele formigueiro realmente desapareceu. Mas agora tem umas 3, 4 que de vez em quando são vistas por ali. Diz que ele falou, Lúcia, essas são as subversivas. Então Chico tinha um humor fino. Chico era especial, né?
Eu sou Branca Maria Gomes Martiniano, também filha de Dona Leonor Neves Gomes, grande amiga do nosso grande amigo Chico Xavier. E através dessa amizade com o Chico, aprendemos muita coisa, tivemos muitas lições, vimos muitos fatos, observamos muitas histórias e temos, a mamãe guardou do Chico várias recordações. Certa vez, ela estava na casa dela, na sala, sentada na sala de estar, refletindo ali, e na parede, de frente ao sofá onde ela estava sentada, pendia um retrato do Chico. Ela pensando e olhando o retrato do Chico, quando viu o retrato se transformando na figura venerável de Allan Kardec. Ela assustou-se e olhou ao redor da sala para ver o que estava acontecendo, que aquele retrato, ela olhou, era Kardec, não era mais o Chico. E por alguns instantes, aquela imagem foi a do Chico, de Kardec, mas devagarzinho também tudo voltou ao normal e o retrato continuou sendo com a fisionomia do Chico. Então foi uma transfiguração. E já ouvimos dizer que esse fato aconteceu com outras pessoas pessoas ligadas ao Chico. Tem um fato interessante sobre o retrato também. Uma vez nós estávamos, mamãe e eu, em Uberaba, na sala da casa do Chico, ali conversando, esperando a hora de irmos para o Grupo Espírita da Prece para a reunião da noite. E nisso uma senhora chegou com um retrato, um quadro bonito, com um retrato do Chico, muito bonito. Era um trabalho artístico, uma litografia. Aliás, o retrato era uma litogravura. A obra é litografia, feita por João de Almeida Prado. É um artista plástico renomado que fez esse retrato. Então, o pessoal ali presente começaram, que beleza, que obra maravilhosa, cada um tecia um comentário. E depois começaram a dizer, olha o Chico, como está bonito. Gente, mas que beleza o Chico, como o Chico está moço. E a gente notava no Chico um constrangimento muito grande, ele sorria assim, muito constrangidamente diante de todos aqueles elogios. Bom, passou, acabou, nós fomos para o Grupo Espírita da Prece, para os trabalhos da noite, e estávamos no portão esperando o Chico chegar, quando o Chico chegou no carro do Eurípides, que é o que mora com ele e que sempre o transportava. Chico desceu carregado praticamente do carro. E carregado, veio sendo apoiado nos braços dos dois, veio caminhando com muita dificuldade para adentrar ao centro. Quando ele passou por nós, por mamãe e eu no portão, que aguardávamos a chegada dele, ele olhou para a mamãe e disse, Leonor, deu uma risadinha e disse, estou me lembrando do retrato, porque tantos elogios, né? Você está lindo, você olha como está novo. E a situação que ele desceu do carro. Então, Chico era essa pessoa totalmente desprovida de vaidade, e dele nós temos muitos casos. Ele dizia sempre não, o filho dizia uma vez, a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é o suicídio. Depois do suicídio, a pior coisa é a droga. Nós que estamos vivendo esses momentos aqui, né, com tantos fatos lastimáveis de suicídio, lembramos disso que o Chico falou. Sou Branca Maria Gomes Martiniano e tive o privilégio também, com minha família, minha querida mamãe e minhas irmãs,
de convivermos com o Chico, principalmente depois da mudança dele de Pedro Leopoldo para Uberaba. E Chico visitou Franca algumas vezes. Em 1969, ele esteve em Franca, esteve na instituição espírita Nosso Lar, que hoje é muito conhecido como Lar da Dona Leonor, aqui em Franca, que abriga idosas. E nessa visita que ele fez ao lar, estava lá, ele conheceu lá, abrigada, uma senhora, uma figura popular em Franca. Era conhecida como Maria Capotinha, porque ela trazia sempre nos ombros um casaco, um manto, tipo uma guisa de manto. E Chico, ao vê-la, quando comentamos que ela tinha essa alcunha de Maria Capotinha, Chico falou: ela foi importante dama no Império Romano e ainda não se esqueceu do manto. Olha a mediunidade do Chico. Viu uma encarnação há tantos anos dessa senhora, né? E, então, nesse ano de 1969, como eu dizia, Chico esteve em Franca, foi nesse dia que ele esteve no lar, e depois ele foi em casa de minha mãe. Ela morava ali na Tomás Gonzaga, Chico esteve lá. Dulce, minha irmã e eu fomos para lá. Nessa visita que o Chico fez na casa da mamãe, nós conversávamos com ele, Dulce e eu, quando ele nos revelou o seguinte, que a Terra do futuro ia ter um desenvolvimento tão grande se não tivéssemos a Terceira Guerra Mundial, que o homem jamais imaginou o progresso que nós íamos alcançar. Inclusive, teríamos como uma grande conquista da ciência o bebê de proveta. Nós ficamos sem entender nada, né, sobre esse bebê de proveta, mas ele mesmo completou que cada lar do futuro, da Terra do futuro, terá uma proveta. Ali é que será gerado um filho. Esse filho será gerado pelas vibrações de amor dos pais, do homem e da mulher. E o destaque, que quando desaparecerão os traumas de parto, e também quando, lamentavelmente, muitas mulheres perdem a vida no parto. Vamos agora relatar alguns casos que vivenciamos com Chico Xavier desde a década de 1950 em Pedro Leopoldo e depois na nossa convivência por longos anos com o nosso querido Chico. Esse vídeo vai fazer parte de outros rememorando Chico Xavier, com seus casos sempre ilustrativos e educativos. Estávamos pelo ano de 1958 em Pedro Leopoldo e depois de um trabalho de Chico Xavier no Centro Espírita Luiz Gonzaga, ele nos convidou para no outro dia ir tomar um café no bar perto do hotel em que ficávamos lá em Pedro Leopoldo. Aí seguimos a minha mãe, Leonor Leves Gomes, minha irmã Zuleika Maria Gomes, e 5 crianças, 2 meninas, minhas filhas, e 3 crianças da Zuleika. Seguimos para esse bar, lá o Chico, com muita alegria, ofereceu sorvete para as crianças e sentamos a uma mesa, quando ficamos conversando por mais de 2 horas. Chico, a mamãe havia levado, como uma lembrancinha para Chico, um punhalzinho de plástico que naquela época era muito usado para abrir as folhas de livros, brochura, que existiam, elas iam ligadas naquela época. E esse punhalzinho ela levou justamente para ele usar abrindo esses livros.
A hora que a mamãe entregou o punhalzinho para o Chico ficou pensativo, mudou um pouco a fisionomia e disse que aquele punhalzinho fez ele relembrar de uma história em que ele teve uma reencarnação da Espanha, que por sinal a mamãe tinha sido irmã dele nessa encarnação, que aconteceu no século XVIII, mais ou menos no 1700 e pouco, e numa cidade importante da Espanha. Chico disse que eles eram filhos, ele na ocasião era mulher e se chamava Consuelo. A minha mãe também era sua irmã e o pai se chamava Cristóbal de Arriaga, um senhor de condição social importante. E a família vivia muito feliz até o dia em que aportou na cidade um circo muito bom chamado Cirque Guérin, e que todo mundo ficou muito entusiasmado com o circo. Mas, infelizmente, aconteceu uma tragédia. Após a saída do circo da cidade, por coincidência, na mesma ocasião, desapareceu o filho de Consuelo, que na época tinha mais ou menos de 10 a 11 anos de idade. E a família, então, ficou desesperada naquele tempo de dificuldade de comunicação, mas passaram a procurar esse menino quase que o resto da vida. E as buscas continuaram e a família nessa infelicidade, quando depois de muitos anos chegou a notícia de que o menino havia morrido no Rio Sena, em Paris, porque tinha acompanhado o Circo Guérin. Então, infelizmente, quando chegaram a ter notícias do menino, o Circo Guérin estava em Paris, que era, aliás, um circo francês, e o menino já havia falecido afogado no Rio Sena, em Paris. Então, finalizando essa história, que veio marcada no psiquismo de Chico por tanto tempo, ele não se esqueceu, porque foi uma reencarnação na qual ele sofreu muito. E como ele disse que minha mãe havia sido companheira de reencarnações, em algumas reencarnações dele como irmã, ele disse que essa reencarnação trouxe essas lembranças que ele nunca conseguiu esquecer. E foi justamente o punhalzinho da lembrancinha que a mamãe trouxe a ele, para ele, que o fez recordar tudo isso de quando ele teve essa reencarnação na Espanha.